Então, na questão 11, nós temos um aquecedor, pessoal, de 5 kW, tá? E tensão nominal 127 volts, tá? Então, o que que significa isso? Que nós temos aqui, ó, uma resistência, né? Que a potência nominal dela é de 5 kW, ou seja, 5.000 watts, e a tensão nominal dela é de 127 volts. Significa o que isso, pessoal? O que que significa potência nominal e tensão nominal? Significa que nessa tensão ela dissipa essa potência, tá? E ele foi feito para trabalhar nesta potência, tá? Então, se eu colocar a potência, uma potência maior, uma tensão maior nessa resistência, provavelmente ela não vai funcionar de acordo, ok? Então, essa é a tensão que ele foi projetado para trabalhar, tá? E ela está a uma certa distância, tá? Então, ela tem uma certa distância da fonte. Então, a fonte está aqui, ó, tá? E existe um cabo, pessoal, tá? Essa fonte aqui é de 127 volts, ou seja, está sendo alimentada a princípio de uma fonte de tensão adequada, tá? E existe uma distância, tá? Um cabo que alimenta essa resistência, tá? E esse cabo, pessoal, ele tem 100 metros de comprimento, tá? Então, esse cabo aqui tem 100 metros. Só que tem que pensar o seguinte, que esse cabo, pessoal, ele leva a energia até a resistência lá da carga e ele vai, o fio vai e volta, tá? Então ele tem uma resistência do fio de ida, tá? E uma resistência do fio de volta, tá? Então, o que que vai acontecer? Ele vai ter uma resistência no pedaço do fio de ida e no pedaço do fio de volta. Como esse circuito aqui, pessoal, ele vai ficar um circuito de série, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar a resistência somente no fio de ida, tá? Então esse fio aqui, ó, é um fio ideal e toda a resistência do fio, todos os 100 metros de fio estão nesse ponto aqui. Tem uma resistência do fio aqui, ó, que é de 100 metros, tá? Então todos os 100 metros estão aqui. Tá, isso aqui é ideal, pessoal, tá? Só dá para fazer no papel, porque na prática a resistência existe no fio de ida e no fio de volta, tá? Então, são 100 metros de cabo. O fio de ida e volta tem 100 metros. Quer dizer que, então, ele está a 50 metros de distância. Tá? Então, qual que é a distância? 100 metros. 50 metros, né? Porque o fio tem que ir e voltar. Tá? Entendido isso? Então, a distância é a distância da fonte até a carga, que na questão 12 é diferente. Tá? Então, é 50 metros de ida, 50 de volta. O total do cabo é 100 metros. Então, o L, tá, que é o comprimento que vai lá na fórmula, é de 100 metros. Tá? Por que eu coloquei aquilo a considerar a resistência do cabo de volta? É só para vocês saberem, tá, o que é o que é a distância de ida e volta. Tá? Mas, a princípio, não interfere em nada na questão. Ok? Ok? Então, olhando para esse circuito, pessoal, que circuito é esse? Que é um circuito série, né? Porque nós temos aqui uma fonte e duas resistências. A resistência do fio e a resistência da fonte, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é somente se vai dar 5.000 watts se na resistência tiver 127 volts. Só que o que vai acontecer? Parte da tensão vai ficar no fio e parte vai chegar na carga. Tá? Então, nem todos esses 127 vão chegar aqui. Então, a potência na carga vai ser menor do que 5.000 watts. Tá? Então, nós temos que calcular quanto que é. Tanto é que lá na questão está dito, não é 5 kW a potência. Tá? Então, isso aqui, pessoal, olhando é um circuito série, porque a corrente total, tá? A corrente total é a mesma, tá? Na resistência do fio, né? E na carga. Tá? Então, para resolver isso aqui, pessoal, nós temos que fazer um circuito de série. Para fazer isso, pessoal, nós precisamos das duas resistências. Tá? Então, vamos calcular a resistência do fio e a resistência da carga. Tá? Primeiro, vamos fazer do fio. Tá? Então, nós temos lá todos os dados, né? Dados na questão, que é o comprimento é de 100 metros, tá? A área do fio é de 6 milímetros, né? Eu usei área em vez de A, pessoal, para não confundir com ampere, tá? Então, a área é 6 milímetros quadrados, a resistividade do cobre, que é o Rho, né? É 0,00... não, direto aqui, né? 172 ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. Tá? Por isso que essa questão está aqui, pessoal, porque é a segunda lei de Ohm misturado com o circuito de série. Tá? E nós temos que saber, então, quando que é a resistência. Então, a resistência do fio nós queremos calcular. Então, a fórmula é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, né? Então, a resistividade do cobre é 0,0172. Então, aqui está tudo milímetro e metro. Então, não vou colocar as unidades aqui. Vou deixar para vocês fazer com unidades. Tá? Então, aqui é 100 metros. Tá?
e sobre uma área de 6. Então, quanto que vai dar a resistência do fio? 0,0172 vezes 100 dividido por 6, né? É isso? Então, é a resistividade, 0,0172 vezes 100, isso aí. Então, arredondando isso aqui, né, pessoal, vai ficar 0,8, esse 6 aqui vai virar um 7, né? Só que lembrando, né, pessoal, que a gente teria que colocar isso aqui em notação científica, né? Para daí fazer a representação. Então, essa vírgula teria que passar para cá, ó, e teria que ter 3 casas depois da vírgula. Lembram? Quando tem um número abaixo de 1, né? Quando aparece um 0 na frente, nós temos que colocar isso aqui em notação científica, que daí fica mais correto esse número, tá? Então, isso aqui, a vírgula estaria aqui, ó, e daí ficaria mais... vamos escrever já em notação científica isso aqui, né? Vai ficar 2,86, tá? 286, e daí esse 66 vai virar um 70 ali, né? Então, 7 vezes 10 na menos 1, isso aqui, tá? Então, vai ficar assim, isso aqui é a resistência do fio, ok? Ok, então essa é a resistência do fio, tá? Para fazer o circuito sério, nós precisamos da resistência da carga, tá? Então, vamos achar a resistência da carga. Então, a gente sabe que é o seguinte, vamos chamar isso aqui de resistência nominal, aqui, Rn, tá? Então, a gente sabe que a potência, pessoal, é V ao quadrado sobre R, tá? Então, a partir daqui, nós podemos isolar a resistência, e a gente sabe que a resistência é a tensão ao quadrado sobre a potência, ok? Então, vamos fazer um tracinho aqui para separar esses dois. Então, quanto que é a tensão nominal dele? Vamos colocar um nominal aqui, né? Para ficar. A tensão nominal, então, é 127. Ok? 127 dividido pela potência nominal de 5.000. Ok? Então, 127 ao quadrado dividido por 5.000. Tá? Então, isso aqui vai dar uma resistência de 3,226, né? Arredondando. 2,6. Então, essa aqui, pessoal, é a resistência da carga, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, como se fosse um divisor de tensão, né? Temos um divisor de tensão. Então, aqui eu já vou colocar, vou tirar da notação científica só para mostrar aqui, 2,867 ohms e 3,226, tá? Ok, então isso aí é a resistência do fio da carga, nós já respondemos. Isso aqui é a letra A da questão, tá? Então, qual a corrente total do circuito? Tá? Então, para resolver isso aqui, nós temos que fazer um equivalente série, né, desse circuito. Então, nós temos que achar a resistência equivalente. A resistência equivalente é a resistência do fio mais a resistência da carga, né, que é a resistência nominal. Então, isso aqui vai dar 0,2867 mais a resistência N, né, que é 3,226, ok? Então, resolvendo isso aí, né, vamos fazer com os números arredondados já, né? 3,226 mais 0,2867, né? Então, isso aqui vai dar 351, e esse 2 aqui vai virar um 3, né? Por causa desse 7 que vai ser arredondado, tá? Então, isso aqui vai ficar 3,513 ohms, tá? Então, essa aqui é a resistência total do fio e da carga, tá? Então, na letra B é perguntado qual a corrente do circuito. Então, é a tensão total sobre a resistência equivalente. Então, não é essa tensão dividido por essa resistência aqui, ó, tá? Por quê? Porque tem uma resistência em série aqui no meio. Tá? Então, nós temos que considerar todo o circuito. Então, é 127 sobre essa resistência ali, 3,513. Tá? Então, vamos lá. 127 dividido por 3,513. Tá? Então, essa aqui é a nossa corrente. É 36,151. Ok? Então, essa aqui é a resposta da letra B. Tá? Vou colocar aqui até a letra B. Ok? E a letra A está aqui dentro. Letra C. Qual a tensão e a potência sobre a resistência do aquecedor, né? Que é a carga. Tá? Então, a tensão, pessoal, que é a letra C aqui, ó, nós queremos a tensão V sobre a carga, que é essa tensão aqui, ó. Vamos dar um outro nome, V da carga, né? VC, pode ser?
VC, tensão na carga. Então, a tensão na carga, ela é o que? A resistência nominal vezes a corrente, tá? Então, aqui, isso aqui vai dar, quanto que é a resistência nominal? É 3,226 vezes essa corrente, 36,151. Então, vamos lá. 3,226 vezes 36,151. Ok? Então, deu 116, pessoal. Aqui, vírgula 623. 623. Isso aqui é volts. Então, viram, pessoal, que não apareceu em cima dessa resistência aqui, ó, os 127 volts, tá? Por quê? Porque parte dessa tensão ficou em cima da resistência do fio. Tá? Então, nem toda a tensão chegou lá na carga, tá? Por isso que aqui a gente ainda pode fazer de outro jeito, né, pessoal? A gente pode fazer pelo divisor de tensão, né? Então, seria como? É simplesmente a tensão vezes o Rn, que é ali que a gente quer a tensão, sobre Rf mais Rn, tá? Então, isso aqui é pela tensão e aqui é pelo divisor de tensão, tá? Vou deixar para vocês fazer isso aqui vai dar a mesma coisa, tá? 116,623, que são as duas formas de fazer, é a mesma coisa, tá? Então, se chegou uma tensão menor, pessoal, provavelmente vai dar uma potência menor, tá? Então, vamos calcular isso também. Quanto que é a potência? Vamos chamar a potência na carga, potência C aqui, tá? Então, aqui tem várias formas de fazer. A gente pode pegar e fazer pela tensão, Vc ao quadrado sobre isso aqui, através da tensão e da resistência. Então, tem que ser a tensão que está em cima da carga, que é essa aqui, tá? Que é essa aqui, não é a da... não é o 5.000, vai dar outra tensão. Então, vamos lá. Quanto que é a tensão que está na carga agora? É 116,623 sobre os 3,226. Ok? Então, vamos lá. 116,623 ao quadrado dividido por 3,226. Tá? Então, olha aí, pessoal. Deu 4.216,0334, né? Porque esse 5 aqui, ó, tem que olhar o próximo número, é maior do que 0. Então, isso aqui ia virar um 6, que daí isso aqui vira um 4. 034. Não se preocupe com esse arredondamento, tá, pessoal? Mas é só para ver como é que faz, tá? Então, vocês viram, pessoal, que deu uma potência menor, tá? Por quê? Porque a tensão que está em cima da carga é menor. Por quê? Porque esse fio aqui tem... Provavelmente esse fio foi projetado errado, ele ficou com uma resistência muito grande. Teria que usar talvez uma bitola maior, uma área de fio maior, tá? Que outra maneira que eu poderia fazer aqui, pessoal? Vou fazer de outra maneira. Vamos colocar... dar um espacinho. Fazer aqui PC. Que outra maneira que a gente poderia fazer? Poderia fazer isso aqui através da VC vezes a corrente, tá? Então, poderia fazer... Qual que é a tensão que eu tenho? 116,623 vezes a corrente que está passando ali, que é 36,151, tá? Então, essa é a outra forma de fazer. Tá usando outra equação, 623 vezes 36,151, tá? Então, vai dar a mesma coisa, tá? Então, essa é a potência aqui, PC, vai dar 42,16,0303. Daí vai dar um númerozinho um pouquinho diferente lá na última casa por causa dos arredondamentos, pessoal. Mas a resposta é a mesma, tá? Se vocês chegassem dois resultados bem próximos, assim, eu iria considerar na prova, não tem problema, tá? E a letra D, pessoal, o que é perguntado? Tá? A letra D é perguntado qual a tensão e a potência sobre o fio. Tá? Então, se aqui ficou 116 e aqui tem 127, a diferença de tensão ficou aqui. Tá? Mas nós vamos calcular. Quanto que seria a tensão no fio? Tá? Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pegar a corrente que está passando ali, tá? Vezes a resistência do fio. Seria equivalente a essa equação aqui, só que em vez disso nós vamos usar a resistência do fio. Então, aqui é a resistência do fio vezes a corrente. Quanto que é a resistência do fio? A resistência do fio é aquela lá, 0,2867, vezes a corrente, que é 36,151, tá? Então, isso aqui vai dar uma tensão no fio de... Vamos lá, 0,2867
vezes 36.151, tá? Então ficou os 10,364, né? Porque o outro número é menor do que 5, então vai lá para baixo. 64 volts, tá? Que outra forma eu poderia fazer? Eu poderia fazer com a mesma equação aqui, ó. Só que agora eu quero a tensão no fio, então eu vou usar a tensão vezes a resistência do fio, tá? Sobre a resistência do fio mais a resistência total, tá? Então isso aqui vai dar a mesma coisa, tá? Nem vou fazer aqui 10, ou vamos fazer, já que estamos aqui, 127 vezes resistência do fio, que é 0,2867 dividido por 0,2867 de lá, né? Mais 3,226, tá? Então vai dar a mesma coisa. 366, tá? Então lá no final vai dar um errinho diferente por causa do arredondamento, tá, pessoal? E depois o que mais que é pedido? É pedido também a potência no fio, tá? Seria uma potência no fio. Como é que a gente vai fazer? Pode fazer da mesma forma. A gente pode pegar através da tensão, ou, pessoal, já que aqui a gente tem a corrente e tem a resistência, eu vou fazer diferente para fazer para vocês aprenderem de outra forma, né? Ou treinarem de outra forma, né? Então, vou pegar a resistência do fio e vezes a corrente, tá? Ao quadrado, para fazer de uma forma diferente ainda. Então, a resistência do fio é 0,2867, tá? Vezes a corrente, que é 36,151 ao quadrado, tá? Então, a potência do fio é 0,2867 vezes 36,151 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar 374,68. Isso aqui vai virar um 7, né? 687. Ok. Watts. Tá? Então, o que nós podemos fazer para conferir aqui, pessoal? A gente pode conferir pelas tensões, né? Se essa tensão mais essa aqui tem que ser igual à tensão da fonte, tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Então, é a tensão da carga, 116,623, mais a tensão do fio, que é 10,364, tá? Então, dá 126,987, tá? Bem próximo dos 127 volts aqui, tá? Então, quer dizer que está correto. Tá, pessoal? As potências, pessoal. Essa potência, vocês viram que não deu 5.000 watts. E outra coisa, se a gente somar esta potência aqui ou com esta potência aqui, também não vai dar os 5.000 watts, tá? Por quê? Porque 5.000 watts daria se não tivesse essa resistência. Então, nós inserimos uma potência, inserimos uma resistência no circuito, então a corrente diminuiu da corrente que seria o nominal. E, consequentemente, a potência total vai ser menor do que 5.000, tá? Então, se eu somar essa potência com essa aqui, já dá para ver, né? Que vai dar 4.200 mais 300, vai dar 4.500 e poucos ali, tá? Então, não vai dar os 5.000 watts. Então, não, pelas potências não dá para fazer nenhuma prova. O que dá para fazer, pessoal, para ver se está certo pelas potências, é o seguinte. Isso aqui a gente não fez nenhuma vez. Que a potência dessa fonte mais a dessa aqui teve que vir de algum lugar, né? Teve que vir da fonte. Então, a gente pode pegar a potência da fonte e verificar se a soma dessas duas potências dá igual à da fonte, tá? A potência da fonte nós não calculamos aqui. Então, vou calcular aqui, a potência da fonte, que é quanto? É tensão vezes corrente. É a única fórmula que dá para usar aqui, que não tem resistência, né? Então, é 127 vezes a corrente total, 36,151, tá? Então, isso aqui é 127 vezes 36,151, tá? Então, essa é a potência total, 4.591,177. Essa é a potência da fonte. E se eu somar essa potência com essa aqui, tem que dar aquela, tá? 4.216,038 mais 374,687. Tá? Então deu 4.000. Daí se arredondar, pessoal, aqui vai dar 4.591, tá? Por quê? Porque teve muitos arredondamentos, tá? Mas deu bem próximo, deu 1 watt de diferença em 4.000, né? Isso aí é menos de 1%, tá? Então só para lembrar, pessoal, a potência da fonte, tá? A potência da fonte
ela tem que ser igual, nesse caso, a potência no resistor RF mais a potência no resistor RN, tá? A potência da carga tem que ser igual à potência da fonte, né? Porque a potência da carga tem que vir da fonte, tá? Então a gente pode conferir através das potências, da mesma forma que a gente confere as tensões. A somatória das tensões no circuito de série tem que ser igual à tensão da fonte. Questão 12, pessoal. Então nós temos lá um aquecedor de 5 kW, tá? Então esse cara aqui tem uma potência nominal de 5 kW e uma tensão nominal de 220 volts. E este aquecedor, pessoal, de 5 kW e 220 volts, ele está a 120 metros de distância de uma fonte de 220 volts, tá? Essa fonte é 220 volts e ela está a uma distância, pessoal, de 120 metros de distância fonte e carga, tá? Então a ligação entre a fonte e a carga é feita através de um cabo, tá? De um fio de cobre, tá? Que vai fazer essa ligação. Por isso que ali eu ainda destaquei, considerar o cabo de ida e volta, pessoal. Por quê? Porque a alimentação que vai da fonte até a carga, pessoal, ela vai até lá, tá? E volta, tá? Então ela vai e volta. Então a distância efetiva por onde a corrente elétrica vai passar é num fio de 100, é como se o fio tivesse 240 metros, né? Porque ele vai ter que passar por todo esse fio aqui, depois vai ter que passar por todo o fio de volta. Então, nós teremos uma resistência no fio de ida e uma resistência no fio de volta, tá? Só que como a gente está fazendo no papel aqui, pessoal, a gente está fazendo esse fio que a gente desenha um fio ideal, tá? Então, nós temos que colocar uma resistência que seja equivalente ao fio, tá? Então, essa resistência, pessoal, eu vou colocar somente no fio, nesse fio de cima aqui, tá? Mas nesta resistência aqui, ó, está compreendida toda a resistência do fio de ida e do fio de volta, tá? Então, esse aqui é a resistência do fio, tá? Então, a resistência total do fio, tá? E nós também temos a resistência da carga, tá? Que é a resistência nominal da carga, ok? Então, isso aqui forma um circuito série, tá? Que nem a questão 11, tá? A única diferença é a questão da distância aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer? Isso aqui é um circuito série, tá? Então, já que é um circuito série, nós temos que resolver ele através de uma associação de resistores, né? Então, nós temos que saber o valor das resistências, tá? Então, primeiro nós temos que saber a resistência da carga, podemos calcular aqui, nós calculamos através daquela fórmula, né, da potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Então, isolando a resistência aqui, nós temos que a resistência nominal, vou colocar um N nominal, passa para lá, a potência vem para baixo, então vai ficar a tensão nominal sobre a potência nominal. Então, isso aqui vai dar 220 ao quadrado sobre 5.000, né? Porque a potência, pessoal, não pode estar em quilowatt, tem que estar em watt, tá? Então, nós vamos fazer ali os 220 ao quadrado dividido por 5.000, tá? Então, isso aqui vai dar uma resistência do nosso aquecedor, tá? É de 9,68 ohms, ok? Beleza, então o que nós estamos fazendo nessa questão? Fazendo o contrário do que a gente fez na questão 11. Aqui nós vamos dimensionar o cabo, tá, para que essa tensão seja, a tensão na carga seja a tensão que for determinado ali como sendo 95% da tensão da fonte. Tá? Então nós estamos fazendo um projeto, esse 95% é como se fosse um critério para a gente fazer esse projeto. Tá? Então a gente sabe que a tensão aqui na carga, que é o VC, tá? A tensão na carga, ela foi dita a seguinte, que aqui a tensão tem que ser 95% da tensão nominal, que é essa tensão V aqui. Tá? O que significa isso? Então, significa que... o que significa 95%? Significa que 95 de 100, né, vezes a tensão de 220. Tá? Então, 95% da tensão da fonte vai aparecer em cima da carga. Tá? Então, é 95 dividido por 100 vezes 220. Isso que dá, então, uma tensão de 209. Então, aqui, pessoal, vai ter 209 volts. Tá? Então, o que mais que nós precisamos saber? Nós precisamos saber também a resistência do fio. Tá? Então, a resistência do fio, pessoal, ela é dada pela segunda lei de Ohm, né? Como é que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm é essa aqui, né? É a resistência, ela é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, ok? Então, o que acontece? A resistência, né? Então, a resistividade nós temos, comprimento nós temos,
falta a área, que é o que nós queremos descobrir. Só que nós queremos descobrir a área, tá? Que é o que é pedido, né? Qual a área de seção do fio, só que a resistência do fio a gente também não tem, tá? Então, o que é mais fácil a gente descobrir? Na verdade, o que nós temos que descobrir primeiro é a resistência, para daí calcular a área, tá? Então, como que a gente consegue calcular a resistência do fio? A resistência do fio, pessoal, nós podemos calcular pelo seguinte. Aqui nós temos a tensão em cima dessa resistência, tá? Que é de 209 volts. Tá? Se nós sabemos a tensão e sabemos qual que é a resistência, nós podemos calcular a corrente aqui, que vai ser a corrente aqui também, que é a corrente que é lá na fonte também, tá? Então, a corrente, tá? Na carga, ela é a tensão da carga sobre a resistência da carga, tá? Então, na carga, nós temos quantos volts? 209 sobre a resistência da carga, que é 9,68. Quanto dá de corrente isso? Dá 209 dividido por 9,68. Tá? Então, isso aqui dá 21.591, né? Porque a gente vai arredondar. Então, é 21,591 amperes. Tá? Então, essa é a corrente na carga. Só que essa corrente é a mesma corrente do fio, tá? Porque é um circuito de série. Então, aqui, ó, pessoal, é a mesma corrente no fio, nessa resistência RF, tá? Então, o que nós precisamos para calcular a resistência RF? Nós precisamos da tensão do fio e a corrente, tá? Se a gente souber a tensão no fio e souber a corrente, então a gente pode calcular a resistência do fio. Então, a corrente nós já temos. Então, precisaria saber qual que é a tensão que nós temos no fio, tá? Que é essa tensão aqui, ó. A tensão no fio. Tá? Nós temos a tensão aqui, temos a tensão aqui. Quanto que é a tensão no fio? Então, a gente lembra lá da aula de circuito série, onde a gente viu que num circuito série, a tensão total é igual à tensão em cima de cada uma das resistências. Então, a tensão total é igual à tensão do fio mais a tensão da carga. Tá? Isso aqui é lá da aula circuito série. Tá? Então, olhem lá. Ok? Então, se aqui, pessoal, tem 95% da tensão, tá? E aqui é 100% da tensão, tá? Então, significa que aqui, pessoal, nós temos que ter 5% da tensão em cima do fio, tá? Então, a gente pode fazer por aqui, ó. Então, se a tensão total aqui é 100%, que é os 220, tensão no fio nós temos que descobrir. Mais a tensão aqui, que é 209, né? Então, a tensão no fio vai passar esse cara para o outro lado, vai ficar 220 menos os 209. Tá? Então, aqui vai ter 11 volts. Tá? Então, em cima do fio, pessoal, nós temos 11 volts. Outra forma que eu poderia fazer era, se aqui tem 95, a tensão no fio, ela tem que ser 5%, né? Então, é 5% da tensão total. Tá? Então, isso aqui seria 5 dividido por 100 vezes 220, que também vai dar os 11 volts. Tá? Então, temos essas duas formas. Agora que a gente sabe a tensão no fio, a gente pode vir aqui, ó, tá? E jogar aqui dentro, sendo que a corrente a gente já tem. Então, a tensão é 11 volts e a corrente é 21,591. Ok? Então, vai ser 11 dividido por 21,591. Tá? Então, isso aqui nós vamos arredondar 509, né? Porque aqui é menor do que 5, né? Então, 0,509. Então, essa, pessoal, é a resistência do fio, tá? Então, se a gente tem um fio que o material já está determinado, o comprimento já está determinado, e nós temos uma resistência já para o fio, nós podemos descobrir qual que é a área desse fio para que dê esta resistência aqui. Então, nosso objetivo é projetar um fio com essa resistência, tá? Então, vamos substituir isso aqui lá agora, tá? Vamos pegar isso aqui, ó, e jogar aqui, tá? Então, nossa resistência é 0, vamos dividir isso aqui, né, para não, tá? 0,509. A resistividade, ela é 0,0172, né? É isso? Isto, tá? Eu vou colocar as unidades aqui também, já para a gente descobrir qual que vai ser a unidade da área, tá? Então, isso aqui é ohm vezes milímetro
ao quadrado por metro vezes o comprimento, tá? E aqui que nós temos que tomar cuidado, pessoal. Porque esse fio, pessoal, é um fio de 240 metros, porque ele tem que ir e voltar, tá? Então nós temos que considerar duas vezes essa distância a distância entre a fonte e a carga, tá? Porque o fio tem que ir e voltar. Então, aqui nós vamos colocar 240 metros, tá? Sobre a área que nós queremos descobrir. Então, aqui vai cortar esse metro com esse metro, tá? Vai cortar este ômega com este ômega aqui. Vai sobrar só milímetro ao quadrado. Então, essa área vai ir para o outro lado. E aqui esse número aqui vai vir para baixo. Então, vai ficar 0,0172 vezes 240 dividido por 0,509, tá? Isso aqui, milímetros ao quadrado, tá? Então, vamos lá. 0,0172 vezes 240 dividido por 0,509, ok? Então, isso aqui vai dar uma área de 8,11, exato, né? Depois é zero, né? Milímetro, que daria um zero, né? Se a gente fosse colocar os três casos depois da vírgula. Milímetro ao quadrado, tá? Então, essa é a área, tá? É a área do fio, tá? Então, na prática, pessoal, a gente não vai encontrar uma área exatamente esse valor aqui, né? Então, a gente teria que pegar uma área maior, né? Para que essa queda de tensão fique 95% já, né? Porque na questão fala assim, que a tensão na carga seja pelo menos 95%. Então, ela vai ser 95 exato se a gente usar esse fio aqui. Mas a gente quer que na carga tenha uma tensão maior que 95. Então, a gente tem que arredondar isso aqui para cima, tá? Então, vai procurar numa tabela de fio comercial o maior valor que tem depois desse, que é um fio de 10 milímetros, tá? Mas isso não vem ao caso agora, tá? Então, qual a resistência do fio? Essa aqui é a letra A, né, que é pedido. Essa aqui é a letra B, tá? Falta a letra C, né? Na letra C é pedido qual a potência dissipada no fio, tá? Então, a potência no fio. Então, nós podemos fazer de várias formas. Eu acho a mais fácil é fazer pela corrente, tá? Faz por essa forma aqui, resistência do fio vezes a corrente ao quadrado. Então, a resistência do fio, ela é essa aqui, né, que nós acabamos de calcular, 0,509, vezes a corrente, que é essa aqui, 21,591, tá? Isso aqui ao quadrado, né? Então, a potência do fio vai dar 0,509 vezes 21,591 ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai dar uma potência de 237,281 watts, tá? Então, isso aqui é a potência total que vai ser dissipada, consumida pelo fio. Essa energia vai fora, né, pessoal? Porque o aquecedor, ele está lá na ponta, né? Tá? Aqui, nesse aquecedor, que a gente quer a maior parte da potência. Só que parte dessa potência vai ficar nos fios, tá? Só que como esse fio tem 240 metros de comprimento, pessoal, todos esses 237 watts eles vão estar distribuídos durante toda essa distância aqui, tá? Então, ele não vai, tipo, o aquecimento, a quantos graus vai elevar a temperatura desse fio aqui? Provavelmente vai ser bem poucos graus, tá? Porque ele tem uma área de dissipação grande, então esse calor ele vai embora para o ambiente e acaba não aquecendo tanto o fio, né? Se você tocar no fio, provavelmente esse fio não vai ficar tão quente, tá? Já a carga, não. A carga ela tem uma resistência mais alta, tá? Uma resistência de 9, tá? Então, como ele tem uma resistência de 9, a maior parte da tensão vai ficar aqui e aqui sim vai esquentar, tá? A gente quer que esquenta na onde tiver a resistência mais alta. Então, no circuito série, onde a corrente é fixa, né? Quem esquenta mais? Aquele que tem a resistência maior, né? Então, como o fio tem uma resistência bem menor, ó, quem vai aquecer mais vai ser esse cara aqui, tá? Então, peço que vocês calculem também qual é a potência dissipada na carga, que não é 5.000 watts, tá? E façam outros cálculos também, pessoal. Procurem calcular o que mais poderia ser calculado. Poderia ser calculado a quantidade de energia esse aquecedor consome durante um mês, por exemplo, ligado tantas horas por dia. Tente fazer outras questões em cima disso, não só o que é pedido, tá? Para vocês aprenderem também, tá? Beleza. Questão 2.44, pessoal, tá? Da parte dos exercícios do livro, tá? Então, nós temos lá 4 resistências, tá? E é para achar a resistência equivalente entre os terminais A e B, tá?
Na questão não tem numeração, não tem o número R1, R2, R3, fui eu que coloquei aqui, porque eu quero calcular as tensões e as correntes também, para que vocês ficam como um exemplo extra, tá? Não só calcular a resistência equivalente. Então vamos lá. Como é que a gente resolve esse circuito? Então aqui aparece esse fio aqui fazendo essa ligação, tá? Então sempre que tem um fio ligado assim, pessoal, tem que tomar um cuidado extra aí, porque fica ruim de enxergar o circuito na forma como ele está desenhado assim, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar ele de uma forma que fica mais fácil de entender, tá? Então, para redesenhar, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Então, o que significa achar a resistência entre A e B? Significa que a gente teria uma fonte aqui, ó, tá? Uma fonte de tensão ligado aqui, ó, e eu quero saber, eu posso trocar qual resistor que eu trocaria, um resistor apenas, que faria o mesmo trabalho do que todos esses resistores aqui, tá? Então isso aqui, ó, vai virar um circuito onde eu teria apenas uma resistência. Então qual é a resistência que vai produzir a mesma quantidade vai dissipar a mesma quantidade de potência do que todos esses resistores, tá? Então como é que eu faço isso? Então, quando não tem fonte, a gente tem que imaginar que tem uma fonte e teria uma corrente entrando aqui, tá? Então, se essa corrente entrando nesse terminal, ela vai produzir, ó, a corrente vai chegar nesse ponto e vai se dividir, né? Então, parte da corrente vai vir para cá e vai produzir um mais e um menos aqui, e essa corrente vai entrar aqui, ó, tá? E vai se dividir, um pouco vai para lá, um pouco vai para baixo, tá? Então, um pouco vai para baixo e um pouco vai para lá. Então, olha aqui, produziu um mais e menos aqui. Então, tá vindo corrente desse lado, tá vindo corrente desse lado. Então, vai descer aqui e produzir um mais e menos aqui, tá? Então, olhem aqui, ó. Esse mais, pessoal, ele tá ligado nesse mais aqui, ó. E esse menos tá ligado nesse menos aqui, ó. Então, se vocês virem a tensão em cima desse resistor, ela tá ligado nesse resistor aqui, ó. Então, a tensão em cima desse resistor e desse é a mesma, tá? Ou seja, esses dois resistores estão em paralelo, tá? E depois a corrente que passa por esses dois resistores, nós vamos fazer um paralelo desses dois, a corrente desses dois vai passar nesse resistor aqui, tá? Então, esse resistor está em série com o paralelo desses dois. E esse resistor aqui, ó, essa tensão positiva, olha aqui, ó, ela está ligada lá na fonte, tá? E esse negativo está ligado lá na fonte. Então, esse resistor está em paralelo com todo mundo, tá? Então, como é que ficaria esse circuito? Então, aqui estaria o terminal A, tá? Terminal A. E daí, onde é que está o positivo desse resistor e desse resistor? Tá ligado assim, ó. Aqui e aqui, tá? E daí aqui está o negativo deles, mais e menos, tá? Esse aqui seria o resistor 2 e esse aqui seria o resistor R1. E depois ele se junta num resistor só e desce, tá? E onde é que está o resistor 4, pessoal? O resistor 4 está aqui fora, tá? Então olhem como é que ficou o circuito, ficou totalmente diferente do que estava antes. E assim, do jeito que está agora, fica muito mais fácil de a gente visualizar que esse cara aqui é um circuito série paralelo, tá? Então, por que existe esse tipo de exercício, pessoal? Para vocês não ficarem bitolados em fazer apenas exercícios onde eles estão todos nessa configuração aqui, tá? Aqui fica muito fácil de ver o que é série e o que é paralelo, aqui não. Então, vocês têm que exercitar essa parte também, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Como eu já tinha falado, né, esses dois aqui vão estar em paralelo, né, porque positivo está ligado com positivo, então aqui vai fazer um paralelo, e depois esses dois aqui vai virar um série com esse cara aqui, tá? Então aqui vai ficar um resistor equivalente aqui, que vamos chamar de resistor R12, e aqui vai ficar um resistor R3, tá? E aqui vai ficar o resistor R4. Beleza? E depois, ó, vocês podem ver que a corrente que passa nesse resistor é a mesma corrente que passa nesse resistor, tá? Então nós podemos fazer depois um circuito série entre esses dois resistores também, tá? Então vamos lá. Então, vai ficar um resistor assim, e aqui vai ficar um resistor. Aqui vai ficar um resistor R1, 2, 3, e aqui vai ficar o resistor R4. E depois nós vamos fazer um paralelo entre esses dois resistores aqui, tá? Que vai virar um resistor apenas, tá? Que vai virar o resistor equivalente final, que é o resistor 1, 2, 3, 4, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer os cálculos dessa parte aqui. Então aqui nós vamos fazer o paralelo do R1 com R2, então vai ficar o resistor R12, então é o paralelo do 1 com o 2. Então R1 vezes R2, fazer de 2 em 2, que fica mais fácil, né? Mais R2.
tá? Então, o produto desse com esse, que é o de 20 com um de 5. Então, é 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Fecha parênteses. Então, vai dar um resistor de 4 ohms, tá? Que é esse resistor aqui, ó. Resistor 1, 2 de 4 ohms. E o resistor R3 é um resistor de 2, tá? De 2 ohms. Então, aqui nós temos um série de 4 com 2, que vai dar um resistor de... Vamos fazer aqui do lado, que daí tem mais espaço. Resistor R123. R123, que é o resistor R12 mais o resistor 3. Tá? Então, isso aqui, 4 com 2, vai dar um resistor de 6 ohms. Beleza? Então, esse resistor de 6 ele vai estar aqui. Aqui, né? 6 ohms. E aqui é um resistor de 3 ohms. Tá? Então, nós vamos fazer agora o paralelo, que vai dar o resistor equivalente final, que é o paralelo do 1, 2, 3 com o 4. Então, é R1, 2, 3 vezes o R4. R1, 2, 3 com o R4. Ok? Então, quanto que é o R1, 2? Ele é 6 com um paralelo de 3, né? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. E vai dar um resistor de 2 ohms, tá? Então, o nosso resistor equivalente aqui, ó, é de 2 ohms, tá? Beleza? Então, o que vamos fazer? Vamos pegar e vamos colocar uma fonte aqui, tá? Essa fonte aqui eu estou colocando, não faz parte do exercício, tá? Mas vamos colocar aqui uma fonte de 10 volts, tá? Eu quero calcular a tensão corrente em todos os resistores também, para a gente exercitar, tá? Então, a resposta final do exercício que é pedido é isso aqui, é 2. Mas eu vou fazer um extra aqui, tá? Então, vamos lá. Supondo que a gente tem uma fonte de 10 volts. O que a gente pode calcular? A gente pode calcular a corrente total, tá? A corrente total, ela é o quê? A tensão sobre o resistor equivalente. Quanto é a tensão? 10 volts sobre 2 ohms. Então, vai ter 5 amperes. Então, aqui, pessoal, está saindo 5 amperes. Beleza? Tá vindo aqui, ó, 5 amperes, aqui 5 amperes. Tá? Lembrando que todos esses circuitos, pessoal, é a representação desse circuito aqui. Tá? Só que são feitas já algumas associações. Então, aqui são 5 amperes e aqui tem 5 amperes vindo. Tá? Então, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para a gente analisar, né? Então, alguns circuitos são mais fáceis de analisar do que outros. Tá? Por exemplo, o que a gente pode olhar já de... Vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui a lista de todos os tensões correntes. Vamos colocar aqui IR1, quanto que é? IR2, IR3, IR4 e isso aí, né? VR1, VR2, VR3 e VR4. Tá? Então, nós teremos que preencher essa tabela, tá? Tem alguma coisa que a gente já consegue fazer de cara? Tem. Porque olha aqui, ó, esses 10 volts, pessoal, se vocês verificarem, ó, ele já está sendo aplicado em cima da resistência 4, tá? E esse negativo, ele vem até o terminal negativo da fonte, do resistor 4. E esse mais 10 aqui, ele vem até o resistor 4. Então, a tensão do resistor 4 já é direto 10 volts, tá? E a sua corrente também. Então, aqui é simplesmente a tensão total sobre R4, tá? Então, isso aqui vai ser 10 sobre 3, né? Então, isso aqui vai dar 3,33 amperes, né? 10 sobre 3, 3,33, tá? Então, já fizemos o resistor 4, tá? O que mais que a gente pode fazer? Aqui, ó, pessoal, essa corrente, ó, tem 5 amperes vindo aqui, tá? Chega nesse ponto que ela se divide. Parte da corrente vem para esse resistor e parte vem para esse resistor aqui, tá? Então, a gente pode calcular, por exemplo, a corrente que desce aqui, tá? De duas formas. Ou pega a tensão total dos 10 volts e divide por 6, tá? Ou faz o divisor de corrente, tá? Chega aqui e divide a corrente para baixo. Vamos fazer pelo divisor de corrente, tá? 1, 2, resistor a corrente do resistor 1, 2, 3. Então, nós vamos pegar essa corrente ali, ó, o I, né, vezes. Sempre que a gente quer a corrente nesse resistor, a gente tem que multiplicar pelo outro, né? Vezes R4 sobre R4 mais R1, 2, 3. Então, é 5, né? 5 amperes vezes o R4, que é 3, sobre
o R4 que é 3, mais o outro resistor que é 6, tá? Então isso aqui vai dar 5 vezes 3 dividido por 3 mais 6, tá? Então aqui tem 1,667, né? Porque a gente vai arredondar. Então esse número aqui vai virar um 7, né? Tá, se a gente fosse fazer, pessoal, pela tensão, também dá. A gente pegaria a tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá? Que é o que a gente quer descobrir a corrente, e vai dividir pela sua resistência. Então a gente pegaria a tensão, que ali é a tensão V, né? Tensão V, tensão da fonte, sobre o R1, 2, 3. Tá? Que daria a mesma coisa, 10 sobre 6. Isso aqui também dá 1,667. Tá? Então são as duas formas de fazer a mesma coisa. Tá? Então olhando aqui, ó, essa corrente IR123 é a corrente em algum resistor? Sim. Essa corrente é a corrente nesse paralelo aqui, ó. Então aqui ela se divide. Só que aqui ela se junta de novo. Então a corrente no resistor 3 é a corrente nesse resistor aqui. Tá? Então isso é só olhando. Olhando nesse circuito aqui é mais fácil de ver. Ó. Então aqui está descendo 1,667 amperes. Tá? Então nesse resistor R2, isso aqui já é um paralelo, né? Então eu não sei quanto está indo em cada um. Mas nesse aqui eu sei. Nesse aqui está vindo aquela corrente. Então essa é a corrente do IR3. 1,667. Isso aqui é a interpretação, tá, pessoal? E a sua tensão é simplesmente pegar o R3 vezes o IR3. Tá? Então, esse é 1,667 aqui, ó, 1,667 vezes o resistor 2. Tá? Então, vai dar 3,334. Tá? Então, aqui, né? 3,334 volts. Ok? Depois, então aqui está descendo essa corrente. Agora, quanto dessa corrente está vindo nesses dois resistores? Tá? Então, a gente pode fazer simplesmente pegando essa corrente, da mesma forma que aqui, né, pessoal? Tá? Então, a gente pode fazer um divisor de corrente, pegar esse 1,667 e fazer um divisor de corrente, para saber quanto está indo para qual, ou faz pela tensão, que é esse aqui. Eu vou fazer só uma delas, vou deixar para vocês. Então, aqui eu queria, por exemplo, a corrente IR1, tá? Primeiro eu posso calcular, primeiro eu vou calcular a tensão, tá? Então seria a tensão em cima do paralelo, do VR12, que é a mesma tensão no R1 que é a mesma tensão no R2, tá? Então ela vai ser o R12 vezes a corrente, tá? Isso aqui vai dar VR1, que é igual ao VR2, que vai ser quanto? Quanto que é o R12? Ela é 4, né? Então, só vamos colocar um 4 aqui. Então, 6,668, né? 6,668, tá? Então, essa é a tensão que eu tenho em cima desses dois resistores. E daí já está calculado aqui, 6,668, 6,668, tá? Falta calcular a corrente. A corrente fica fácil, né, pessoal? Então, eu pego a sua tensão, VR1, e divido pelo R1. E o R2... VR2 sobre o R2. Tá? Vou pegar essa tensão aqui, 668 sobre o R1. Quanto é o R1? É 5. E aqui é 20, né? Então, 668. Isso aqui é dividido por 5, né? Então, vai dar 1,33. Isso aqui é maior, né? Vai virar um 4 aqui. Tá? Amperes. E aqui, aquele número de antes, né, que é esse aqui, 668, dividido por 20, tá? Então, é 0,333, né, porque senão agora esse número que é menor que 5 não vai para lá, tá? Beleza? Então, completamos aqui, corrente de R1 é 1, é um 3 aqui, né? 3,34 amperes e o IR2 é 0,333. Beleza? Aqui também temos que colocar as unidades, tá? Beleza? Então, o que nós podemos fazer para conferir agora? Nós podemos conferir dentro do circuito série, por exemplo, aqui, ó. Somatório dessa tensão aqui com essa aqui, ó. Isso aqui é um circuito série, né? Somatório dessas tensões aqui, desse aqui com esse aqui, tem que dar a tensão da fonte. Então, se eu pegar a tensão do R1 mais do R3 aqui, por exemplo, que é a mesma do R2, né? R1 e R2 estão em paralelo, a tensão é a mesma.
Então, se eu pegar a tensão do R1 mais do R3, dá um série por aqui, ó, né? Então, isso aqui dá... Podemos conferir essa tensão. Tem que dar 10, né? Quanto que é a tensão do R1, então? É 6,668 mais a do R3, né? Que é 3,334, tá? Não dá os 10 volts, vai dar um errinho lá na última casa, tá? Então, essa tensão ali tá certa. Podemos ver a corrente nesse ponto aqui, ó, pessoal, ó, que aqui tá chegando 5 amperes. E aqui tá descendo 1,66. E aqui, ó, no IR4, tá descendo 3,3 aqui, ó, né? 3,333, tá? Então a soma dessa corrente com essa aqui tem que dar a corrente que vem da fonte, tá? Então 3,333 mais 1,667, né? Então dá os 5 exato, tá? E assim por diante. Tem várias formas de a gente conferir esse resultado, beleza? Questão 2.45b, pessoal. Tá? Então, nessa questão aqui também tem que achar a resistência equivalente entre os dois terminais aqui, que eu vou chamar de A e B. Tá? E como é que a gente faz? A gente tem que tentar redesenhar esse circuito aí de uma forma que fica mais fácil da gente visualizar o que está em série e o que está em paralelo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois terminais aqui, eu vou desenhar eles mais abertos aqui. Tá? Então, aqui vai ficar o resistor de 5, tá? E aqui embaixo, pessoal, eu vou deixar o resistor de 15 ohms, ok? E entre esses dois resistores aqui, nós temos um resistor de 25, tá? Então, aqui é 25 ohms, ok? Então, nesse terminal aqui, pessoal, que é esse terminal aqui de baixo, ó, vamos dar nome para essas coisas. Então, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, tá? Então, o ponto C é aqui em cima, tá? Esse aqui é o ponto D. Então, esse ponto D e aqui, eles são os mesmos. Tá? Então, nesse ponto D, nós temos um resistor de 25, que já foi colocado ali, tá? E aqui nós temos um resistor de 10, tá? Esse resistor de 10, eu vou desenhar ele apontando para cima, tá? Então, ele está aqui, ó, apontando para cima. Aqui está o resistor de 10 ohms. E esse ponto aqui, ó, a CD, eu vou chamar de E, tá? Então, esse ponto aqui, ó, pessoal, é o ponto E, beleza? Então, nesse ponto aqui, o que nós temos? Vamos desenhar por cima primeiro, aqui é o ponto C, tá? Então, aqui, ó, nós temos dois resistores que saem do ponto C, tá? Desculpa, o resistor de 25, o de 5, já estão aqui, né? Falta o resistor de 20 e o de 30, são esses dois. Então, esses dois eu vou desenhar apontando para baixo, tá? Então, vai ter um resistor aqui, ó, apontando para baixo, que vamos dizer que esse aqui seja o resistor de 20, tá? 20 ohms. E aqui nós temos o resistor de 30, tá? Resistor de 30 ohms que está aqui. Então, esse resistor de 30, pessoal, ó, ele já está ligado direto no ponto E, tá? Então, ele sai do C para o E, tá? Do C para o E. Então, aqui, ó, nós temos já esse resistor ligado direto aqui, ó, no ponto E, tá? E esses outros esses três resistores que ficaram aqui, o de 20, 12 e 30, e 60, ó, o que acontece? Ó, do ponto C, vamos dar outro nome, EF, e aqui o ponto G, tá? Então, passa pelo resistor de 20, e depois do resistor de 20 é esse ponto aqui, tá? Então, esse daqui até o ponto E e o F, pessoal, se vocês verem, na verdade, o ponto E e o F são iguais, né? Então, ele vai se juntar entre esses dois resistores, ó. Se a corrente chegasse nesse ponto aqui, um pouco ia para lá, um pouco ia para baixo. Ia produzir um mais e um menos. Um mais e um menos. Esse mais está ligado com esse mais. Esse menos, olha aqui, ó, está ligado nesse menos aqui, ó. Então, esse 12 e esse 60 estão em paralelo, tá? Então, aqui, ó, ele vai se dividir em dois. Vai ter um resistor aqui, ó, um ponto resistor aqui, ó, vai se juntar e vai ir para esse ponto aqui, tá? Então, um deles é o resistor de 12 ohms, e aqui um resistor de 60, tá? Então, aqui já deve ter ficado um pouquinho mais fácil de visualizar, né, pessoal? Tá? Que o que acontece aqui, ó? Nós temos, então, esses dois resistores aqui, ó, que a corrente vai descer lá de cima, né? E vai entrar e vai produzir um mais e um mais, né? Quando chegar aqui, vai se dividir entre esses dois, vai ficar mais com mais, menos com menos, tá? Então, esses dois resistores aqui vai formar um paralelo, tá? Um paralelo. Paralelo. Depois de fazer o paralelo com esses dois, vai virar um série com aquele, e daí esse resistor equivalente aqui vai ficar em paralelo com esse aqui, e depois vai ficar em série com esse, que é paralelo com aquele, e depois em série com aquele, tá? Então, vamos redesenhar de novo esse circuito agora.
juntando aqueles dois ali. Então ficou assim, assim. Aqui o resistor de 25, tá? Vamos só colocar os números aqui. 15, 5, aqui ficou 25, 25. Aqui, vamos ver, ficou o paralelo desses dois, né? Então vai ficar um resistor de 20. E fazer o paralelo desses dois. Quanto é que fica o paralelo de 12 com 60? 12 vezes 60 dividido por 12 mais 60. Fecha parênteses, tá? Então, isso aqui vai dar um resistor de 10, tá? Então, o paralelo desses dois aqui dá um resistor de 10 ohms, tá? E depois vai fazer um paralelo com aquele resistor de lá. Que aqui é 30 e aqui é... Opa, aqui é um resistor de 10, tá? Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai fazer uma série desses dois aqui, que eu já vou fazer direto, né? Que esse aqui 10 com 20 vai dar um de 30, tá? Que vai fazer um paralelo com esse resistor de 30 aqui, tá? Então, paralelo de dois resistores iguais dá sempre a metade do resistor, né? Então, aqui 30 com 30 vai dar um paralelo de 15, que vai ficar em série com esse resistor aqui. Eu vou dar uma resumida aqui, senão eu vou ter que redesenhar demais, muitas vezes, tá? Então, aqui vai ficar esse resistor de 25, tá? Aqui é 5 ohms, aqui é 15 ohms, tá? Aqui são os terminais de entrada, que nem aqui, né? Então, aqui é 25, tá? E daí aqui, pessoal, então ficou 10 com 20 dá 30, paralelo com aquele dá 15, né? E aqui o de 10, tá? Então, aqui vai dar 15 ohms, né? Porque aqui vai fazer um série, tá? Um série. E depois vai fazer um paralelo ao redor. Paralelo. Beleza? Daí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um série desse cara aqui, o que vai dar 10 com 15 vai dar 25, que vai ficar em paralelo com aquele de 25, que vai dar metade desse resistor aqui. Então, metade de 25. Então, vamos de novo. Vamos redesenhar de novo aqui. Então, daqui veio para cá, né? Tá? Então, aqui ficou um resistor de... Esse aqui é de 5, aqui é de 15. E aqui ficou 10 com 15 vai dar 25, paralelo vai dar metade, né? 12,5, né? E agora ficou o quê? Um série de todos esses caras aí. Então aqui 5 com 15 vai dar 20, mais esse cara aqui vai dar 32,5. Beleza? Então tentem refazer isso aí, simulem, tá? Como é que eu posso simular isso aí, pessoal? Que nem foi feito na aula de simulação. Então vocês vão colocar uma fonte aqui, tá? Coloque uma fonte aí de, sei lá, podem colocar uma fonte de 32,5 volts, tá? E meçam essa corrente aqui, tá? Se a corrente der 1 ampere, quer dizer que a resistência é de 32,5, tá? Bem fácil de fazer via simulação, tá? Mas nesse circuito aqui, monta esse circuito aqui, coloca uma fonte de 32 volts e meio e meçam a corrente aqui, ó. Coloca um amperímetro aqui, ó, e meçam qual que é essa corrente. Tem que dar 1 ampere. Daí quer dizer que vocês acharam que essa resistência aqui está correta. Questão 2.47, pessoal, das questões do livro, tá? Então aqui, o que é pedido? Calcular a resistência equivalente entre o terminal A e B, tá? Então o que significa isso? Significa que é como se a gente, entre os terminais A e B, a gente fosse colocar uma fonte de tensão aqui, e eu quero calcular qual que vai ser a resistência equivalente que essa fonte vai enxergar, tá? Então esse circuito aqui, pessoal, ele está meio difícil de enxergar, tá? O que está em série e o que está em paralelo, tá? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente chama de desenrolar o circuito, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse circuito aqui, ó. Eu vou pegar esse resistor aqui, ó, de 8 ohms e vou colocar ele desenhado para fora. E esse cara aqui, ó, também é desenhado para fora. E esse fio que está ligado entre esses dois pontos aqui, ó, como a fonte não vai estar mais aqui no meio, eu vou passar o fio aqui para o meio, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse resistor aqui, ó, só que daí o terminal A eu vou deixar do lado esquerdo, tá? Então, eu peguei esse resistor aqui e virei ele, assim, tá?
Beleza? Então, esse ponto aqui, ó, tem até algumas numerações lá na questão, né? Então, esse aqui vai ser o ponto A e esse aqui vai ser o ponto D, tá? Então, olhem lá na questão. Esse aqui é o ponto D, então entre o ponto D tem um resistor para cima de 5, tá? 5 ohms, e um resistor para baixo de 20, tá? E daí, aqui em cima, tá, é o ponto C, e aqui embaixo é o ponto F, aqui é o ponto C, e aqui é o ponto F, tá? Então, o ponto C e o ponto F estão ligados por um fio, tá? Então, eu vou pegar esse fio e passar aqui pelo meio agora, tá? Passar pelo meio. Entre o ponto C e o ponto E tem um resistor de 6, tá? Então, um resistor de 6. E entre o ponto, que é o ponto E, né? Que é 6 ohms. E entre o ponto B, desculpa, aqui é um F, né? Ponto F. Entre o ponto F e o ponto E tem um resistor de 3 ohms, tá? Então, esse resistor está aqui. 3 ohms, tá? E entre o ponto E e o ponto B tem um resistor de 8, tá? Então, aqui é 8 ohms, tá? E aqui é o ponto B. Então, o que eu quero? Eu quero a resistência entre o ponto A e o ponto B. Então, agora ficou um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Então, aqui é 10 ohms, hein? Tá? Ficou bem mais fácil de visualizar agora. Por quê? Porque aqui, ó, a corrente agora, se a gente colocasse o positivo no A, né? Mas poderia ser o contrário, tanto faz. Se a corrente vindo do A, vai produzir um mais e um menos aqui, ó, vai chegar nesse ponto e vai se dividir, né? Tá? E aqui também, a corrente pode ir para qualquer lado, vai produzir um mais assim, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, esse mais está ligado com esse mais, e esse menos está ligado por esse fio aqui nesse menos. Então, esses dois aqui estão em paralelo, tá? E esses dois aqui também estão em paralelo, porque o mais está ligado aqui, ó, e o menos está ligado lá, ó. E depois insere com esse de 8, tá? Então, aqui ó, nós vamos fazer um paralelo, aqui nós vamos fazer um paralelo, tá? Então, isso aqui é um paralelo, paralelo, tá? E vamos transformar isso aí tudo num circuito série, né? Então, vai ficar aqui, ó, esse aqui vai ficar com 10 ohms, tá? Esse aqui vai fazer um paralelo de 5 com 20, tá? Então, eu vou chamar de um R, sei lá, RDCF. DCF é o paralelo de 2, né? Então, é 5 vezes 20 sobre 5 mais 20, tá? Então, isso aqui dá 5 vezes 20 dá 100 dividido por 25. Então, isso aqui vai dar 4 ohms, né? Tá? Então, isso aqui é 4 ohms, tá? Aqui vai ficar um paralelo de 6 com 3. Nós já fizemos esse paralelo aqui, né? Isso aqui é o resistor CFI, tá? Porque está entre o C, o F e o E. Então, é 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Então, 3 vezes 18 sobre 9. 18 sobre 9 dá 2, tá? Então, isso aqui tem um resistor de 2. E aqui no final, o de 8, tá? Beleza? Então, aqui o que nós temos? Esse resistor com esse dá 10, com aquele dá 20, 24, né? Então, isso aqui é um série, né? Total. Isso aqui tudo vai virar um resistor de 24. Aqui é o A e o B. Então, o nosso resistor equivalente final. Agora, tudo isso aqui, pessoal, vai virar um série, né? Série. Beleza? Então, tá certo o nosso cálculo aqui. 2 mais 8, 10. Mais esse 10 dá 20, mais 4, 24, tá? Então, 24 ohms. Beleza? Então, vocês podem fazer o seguinte, calculem as tensões e as correntes em todos esses resistores também, tá? E simulem ela para vocês verificar. Eu não vou fazer isso aqui para vocês, tá? Questão 5, pessoal, da prova de 2017. Então, nessa questão, pessoal, nós temos duas lâmpadas, tá? As duas lâmpadas, a gente sabe que a lâmpada, pessoal, ela é representada por uma resistência, tá? O equivalente elétrico dela é uma resistência. Então, nós vamos ter duas lâmpadas, a lâmpada chamada de lâmpada L1, tá? E ela é ligada em série com uma outra lâmpada uma lâmpada L2, e ligado a uma fonte de 220 volts, tá? Então, aqui nós temos uma fonte de 220 volts. Então, nessa primeira lâmpada, pessoal, a potência nominal, tá? A potência nominal dessa lâmpada, ela é de 150 watts, tá? E a sua tensão nominal, tá? Então, a sua tensão nominal é de 115, tá? 115 volts. Tá, então eu posso ligar uma lâmpada de 115
em 220, se eu ligar uma lâmpada sozinha, 220 provavelmente vai queimar, tá? A potência dela vai ser muito maior do que a potência nominal e vou danificar. Mas se eu ligar em série, não. Porque daí eu vou dividir as tensões e talvez fique uma tensão mais próxima de 115. Tá? Isso que nós vamos descobrir agora. Então, a potência da lâmpada 2, ela é de 200 watts, tá? E a tensão V2 aqui é de 115 volts também, ok? Então, como eu resolvo, pessoal? Então, aqui eu sei que a potência nominal, quer dizer, quando eu ligar em 115... faltam 5 aqui. Quando eu ligar essa lâmpada aqui em 115 volts, eu terei 150 watts. Só que aqui eu tenho um circuito série, tá? Então, essa tensão vai se dividir, dependendo dos valores das resistências. Então, quanto de tensão vai ficar em cada lâmpada? Como é que eu resolvo isso? Então, para fazer isso aqui, pessoal, vai depender do valor das resistências. Então, eu tenho que calcular a resistência de cada lâmpada, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar essa fórmula aqui, né? V ao quadrado sobre R, tá? Como a gente já usou várias vezes, e vai isolar a resistência aqui, tá? Então, a equação, ela é a tensão ao quadrado dividido pela potência. Para esse cara aqui, eu vou chamar de resistência 1. Então, vai ser a tensão 1 ao quadrado sobre a potência 1, tá? Então, quanto que é a tensão? A tensão é 115 ao quadrado sobre 150, tá? E a resistência 2, ela é a tensão 2 ao quadrado sobre potência 2. 115 ao quadrado sobre 200, tá? Então, vamos na primeira. Então, é 115 ao quadrado dividido por 150, tá? Então, essa resistência aqui é de 88,16. Então, aqui seria um 6, só que eu vou arredondar para 7, né? E depois indo para outra, 200, né? Ficou 66,125, tá? Então, essas são as resistências de cada um desses circuitos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer uma associação série, né? Já que é um circuito série, a corrente que passa nos dois é a mesma. Então, a resistência equivalente, ela é o R1 mais o R2, tá? Então, quanto que dá essa soma? Então, vai ser esse 66,125 mais 88,167, tá? Então, isso aqui vai dar uma resistência de 154,292 ohms. Essa é a resistência equivalente das duas lâmpadas em série, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Posso calcular a corrente. Então, a corrente eu vou pegar a tensão total sobre a resistência equivalente, tá? E vou fazer esse cálculo. Então, vai ficar 220 sobre essa resistência equivalente de 154,292, tá? Então, nós vamos fazer então 220 dividido por 154,292, tá? Então, nós teremos aí uma corrente de 1,5, desculpa, 1,426, né? Porque esse 8 aqui nós vamos arredondar para 6, tá? Amperes. Então, essa aqui é a corrente que está passando pelas duas lâmpadas, tá? Então, o que é perguntado, tá? Qual o valor da corrente, tensão e potência em cada lâmpada, tá? Então, a corrente já está definida, que a corrente, vamos colocar assim, a corrente na lâmpada 1 é igual à corrente na lâmpada 2, que é de 1,426, tá? Amperes. Preciso calcular o que agora? A tensão em cada lâmpada, tá? Então, a tensão na lâmpada 1, tá? Que não é essa mesma tensão aqui, vamos chamar de outra, vamos chamar de VL1, tá? Que não é, essa aqui é a tensão nominal. Essa aqui é a tensão que está sendo aplicada agora, né? VL1, isso aqui é um L1, tá? Então, é a resistência 1 vezes a sua corrente, tá? Então, vamos pegar quanto que é a resistência, 88,167 vezes a corrente, que é 1,426, tá? Então, na lâmpada 1, nós temos 125,726 volts, tá? Temos uma tensão maior do que a tensão nominal de 115. Então, ela tem uma certa tolerância, né, pessoal? Ela vai
provavelmente essa lâmpada vai dissipar uma potência um pouco maior, tá? E a tensão da lâmpada 2, eu vou fazer aqui embaixo, VL2, vai ser a resistência 2 vezes a sua corrente, ok? Então aqui a resistência da 2 é 66,125 vezes aquela corrente ali de 1,426. Isso aqui vai dar uma tensão de 66,125 vezes 1,426, né? Então 94,294 volts. Tá? E podemos calcular também a potência, né? Então a potência da lâmpada 1 podemos fazer de várias formas. Podemos pegar a resistência R vezes a corrente ao quadrado. Podemos pegar a tensão aqui ao quadrado sobre a resistência, tá, de cada uma delas. Ou podemos pegar a própria tensão vezes a corrente. Tá? Eu vou pegar a tensão vezes a corrente nessa aqui. VL1 vezes essa corrente, IL1. Tá? Então vai ser a tensão que é 125,726 vezes a corrente 1,426. Tá? Qualquer uma das fórmulas pode ser usada, tá, pessoal? Tanto faz. Então, como é que faz esse cálculo aqui, pessoal? É 125,726 vezes 1,426. Tá? Então, é 179, né? Então, aqui é 179, são 7, né? 179,285, né? Watts, né? E a potência da lâmpada 2 é VL2 vezes a corrente L2. Ok? Quanto que é a tensão da lâmpada 2? Tensão da lâmpada 2 daqui, né? 94,294 vezes a corrente, que é 0,426. Tá? Então aqui 134,463 watts, ok? Então, pessoal, olhem aqui, ó. A lâmpada 1 é a lâmpada de 150 watts, tá? A lâmpada 1, como ela tem uma potência menor, significa que ela tem uma resistência maior, tá? Então, para ter menos potência, tem que passar menos corrente, tá? Passando menos corrente quer dizer que a resistência é maior. Se a resistência é maior, pessoal, e na segunda a potência aqui nominal dela é maior, 200, e daí a resistência acaba sendo menor, tá? Quando a gente liga em série, a corrente que passa nos dois é a mesma, tá? Então, se a corrente que os dois que é a mesma, a que tiver a maior resistência vezes a mesma corrente vai dar a maior tensão. Então, olhem aqui, ó. Então, a lâmpada 1, pessoal, ela tem 125 volts em cima dela, né? Porque a mesma corrente passando nessa resistência maior vai dar uma tensão maior, tá? E na outra lâmpada nós temos a mesma corrente passando numa resistência menor, então vai dar uma tensão menor, tá? Como vai ficar mais tensão nessa lâmpada 1, vezes essa corrente ela vai acabar dando uma potência maior, tá? Então quem que vai dissipar a potência maior? A que tiver a menor potência nominal, tá? Num circuito série. Então a lâmpada mais fraca, que a gente chama, né? Menos potente, brilha mais, tá? Nesse caso, ela está dissipando uma potência maior que a nominal. A nominal dela é 150, ela está dissipando quase 180. Tá? Então, provavelmente essa lâmpada vai ter uma vida útil menor ou vai acabar queimando antes.